Agora sim, nossa série Um Lustro Seu Eu daqui a 5 anos. Mais uma vez, graça e paz a todos vocês, amigos e amigas da Igreja Presbiteriana do Parque. Nós estamos no nosso segundo encontro dessa série, Um Lustro Seu Eu daqui a 5 anos. Onde estará o seu eu daqui a 5 anos? Como que você imagina o seu eu daqui a 5 anos? O seu eu de 2030 é o mesmo do seu eu aqui hoje? É o mesmo de 2020? Certamente que não. Então, essa série está nos chamando à reflexão de onde você estará e quem você será em 2030. 30. Você acha que 5 anos é muito? Passa. Por quê? Porque existem coisas que você só vai conseguir realizar em 60 meses e não em 12 meses. Então, tenha essa prioridade de perceber que algumas coisas são processuais e levam tempo. Um lustro significa 5 anos. A nossa mensagem de hoje é essa. E quando tudo parece tranquilo? Quando tudo parece tranquilo. Está tudo tranquilo. Né? Já diria o filósofo MC Bin Laden, está tranquilo? Está favorável? Né? Filósofo, né? E aí você fica cantando isso, está tranquilo, está favorável, está tranquilo, no conforto. Mas a grande pergunta é como é que você promove mudança no conforto? É isso que eu quero cutucar o teu coração nessa manhã. Como que você muda, como que você altera o cenário num momento em que não há crise, há uma ausência de crise? Como que você muda isso? Abra sua Bíblia comigo no texto de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Texto de 1 Reis, capítulo 19. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós sempre projetamos aqui o texto bíblico para que você tenha oportunidade de leitura, de saber qual versão nós usamos. Mas é fundamental que você tenha esse tipo de Bíblia aqui, a Bíblia do papel mesmo. Ela nos ajuda a prestar atenção, ela nos ajuda a folhear. Então, se você que está iniciando a sua jornada de fé não sabe como adquirir uma Bíblia na versão que a gente utiliza, nós utilizamos a versão NVI, Nova Versão Internacional. Se você tiver qualquer dúvida onde compra, hoje a gente compra até na Amazon, Mercado Livre, você pode me contatar o Mateus, o presbítero Leonardo, eles vão te direcionar para você comprar uma Bíblia na Nova Versão Internacional. É a opção que a gente escolheu. Graças a Deus, em português, nós só temos ótimas traduções. Às vezes alguém pergunta para mim, pastor, qual a diferença da ARA, da Corrigida, da NVI, da Almeida? Fique tranquilo, são opções exegéticas, que sendo elas distintas, eu trago aqui para você em mensagens. Mas de uma maneira geral, a tradução em português, ela tem uma assertividade incrível do texto bíblico. Nós estamos muito à frente de traduções do francês, por exemplo, muito à frente de traduções de outras línguas, então pode confiar que em português a gente tem ótimas versões. Tá? Então não fique assim, para aqueles que ficam assim, ai pastor, que versão? Qualquer uma em português, ela é muito bem realizada. 1 Reis, capítulo 19, verso 19 a 21. Vamos lá. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, o filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu o profeta Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Feche os teus olhos mais uma vez, vamos orar. Ó Deus, Pai de amor, graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, diante da Tua palavra que é viva e eficaz, e pedimos, ó Deus, que ela molde
os nossos corações nesse momento onde pedimos a tua orientação diante desse texto. Que a gente possa entender o que nós devemos fazer debaixo da tua vontade quando tudo parece tranquilo. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Versículo 19, então Elias, né? A pergunta é, então Elias, quem é Elias? Elias é o profeta. Se você não conhece essa história, Elias é o profeta, Elias é o cara. Elias é aquele que viu acontecer milagres de Deus em suas mãos, através de sua vida, como ninguém jamais tinha visto. Ele teve uma vida fantástica. Ele saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, ou Eliseu de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Ok, pastor, eu sei quem é Elias, quem é Eliseu. Eliseu é filho de Safate. Isso traz algumas informações. E ele foi encontrado como? Ele foi encontrado arando com 12 parelhas de bois. Então, tem 24 bois, esse é Elias, e você talvez lê tão rápido que você não percebe esse é Eliseu. Você não percebe o detalhe de quem é Eliseu. Porque ele tem 24 bois só para arar. Eu não vou entrar nos detalhes aqui das circunstâncias climáticas e geográficas, mas a questão naquele lugar, naquela região, de ter gado, era muito difícil. É muito mais fácil ir para a agricultura e cereal, e tanto que ele está arando a terra, mas ele tem 24 bois. Tá, pastor, o que significa ter 24 bois? Cada boi naquela época equivalia a uma força de trabalho de um trator John Deere. As pessoas aravam nas mãos. Quem tinha boi era outro nível. Quem tinha boi tinha trator. E ele não tem ele tem 24. Isso diz muito, porque ele está sozinho com 24 tratores John Deere. Então, você consegue imaginar que tipo de Eliseu que termina de arar com os seus tratores, entra numa F-150 Raptor, motor Coyote V8, e sai de volta para casa, na grande fazenda de Safate. Ele é rico, ele é muito rico, 24 bois só nessa região, era uma parte do rancho Safate. Por isso que ele é conhecido como o filho de Safate, porque todo mundo conhecia Safate Farm Incorporated, entendeu? Aquilo estava avançando ali, não era qualquer um que tinha 24 bois só para arar. Enfim, Eliseu é esse cara da fazenda, guarda essa informação, que em breve estará ao comando dela, porque ele é o filho do Safate. Então é natural que ele seja o dono da fazenda futuramente, sendo bem-sucedido, produzindo riqueza. Tudo parecia muito tranquilo, mas muito tranquilo. 24 tratores hoje. Imagine se ele tivesse nessa série pensasse, em um lustro, quantos tratores eu terei? Né? Ele teria muito mais bois, muito mais fazendas. Então tudo parecia tranquilo. Então, o texto bíblico diz, acompanhe o texto comigo, Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Olha que informação interessante. Não perca o detalhe, porque isso é muito estranho. O profeta Elias aparece ali, é o cara que orou para não chover e não choveu. Depois orou para chover e choveu. Ele não diz absolutamente nada. Eliseu está lá arando, tranquilo, porque quem ara não olha para trás. Né? Você sabe que depois Jesus fala isso no Novo Testamento. Né? Quando você faz serviço perfeito, você não tem tempo para olhar para trás. Eliseu está lá arando, daqui a pouco, e ele assim, nem estava com frio, né? Mas o que é isso? E aí ele olha, quando ele olha para trás, ele vê quem? Elias. Pastor, o que significa isso? Primeiro que isso é um gesto simbólico, que naquela época significava a transferência do poder profético de um homem para o outro. A transferência desse poder profético, dessa vocação, desse chamado. Então é um gesto super simbólico e é meio que um chamado inicial para um estágio não remunerado. E Eliseu sabia muito bem o que estava sendo oferecido. Por quê? Acompanhem comigo o verso 20. Eliseu deixou os bois e correu atrás
de Elias: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Então ele entendeu o que estava acontecendo ali. E perceba o que Eliseu está fazendo aqui. Ele pede um beijo de despedida. É um beijo de despedida nos seus pais. É um beijo de despedida na sua vida. É um beijo de despedida com a galera da fazenda. É um beijo de despedida dos seus sonhos. É um beijo de despedida de toda a promessa que ele tinha do Safat Farming Corporate. É um beijo de despedida na sua F-150 Coyote. É um beijo de despedida nos seus tratores que estão arando, de tudo que ele conhecia, de tudo que ele sabia fazer muito bem, de tudo que ele amava, para seguir um profeta, vamos ser sinceros, bem doidão, que não falou nada e só jogou a sua capa sobre ele. Um profeta que não tinha nada financeiro a oferecer. Um profeta que tinha uma vida sustentada por milagres. Então, Elias, o profeta, finalmente diz alguma coisa. E Elias diz o seguinte: vá, volte, respondeu Elias, lembre-se do que lhe fiz. Está vendo essa capa que eu joguei sobre você? Está vendo que eu joguei essa jaqueta sobre você? Vá lá, despeça, mas não se esqueça do que eu fiz. Lembre-se do que acabou de acontecer aqui nesse lance de jaqueta. Em outras palavras, ele está falando assim: vá lá, se despeça, mas considere o preço do discipulado. Considere o preço de ser meu discípulo. Considere o preço, o custo de você negar o seu próprio eu, de você negar a sua própria vida, de você negar a sua própria alegria na fazenda para viver uma vida que não eu, o profeta Elias, estou te oferecendo, mas o Deus de Israel, o Deus de toda a terra me chamou para te chamar. Amigos e amigas, quando nós chegamos nessa época do ano, a gente pensa em mudanças, resoluções. Não ache que Deus é um gênio da lâmpada, que você pega ele, esfrega, aparece, e você fica fazendo uma lista de desejos, achando que ele deve cumprir todos os seus desejos. Para você viver o incrível em sua vida, você precisa se sacrificar. Você precisa dizer não ao seu eu. Você precisa deixar o controle da sua história, da sua vida, das suas decisões, para entregar tudo isso nas mãos daquele que governa toda a história. Fácil ou difícil? Difícil. Eu não sei, eu não posso falar por você, eu falo por mim, eu sou controlador, eu gosto de saber das coisas. Não me pega de surpresa, né? Aquele dia que vocês fizeram o vídeo surpresa, né? Eu fui começar a mensagem, aí o Jonatas estava aqui do meu lado: vai ter um vídeo, pastor. Depois a minha esposa brigou comigo em casa, eu virei para ele: não vai ter. Aí ele falou: vai ter. Aí a gente quase começou uma discussão aqui. Por quê? Porque, peraí, ninguém me avisou que vai ter vídeo? Então para mim é muito difícil. Como é que eu entrego o controle? Como é que eu entrego a minha decisão para Deus? Porque eu quero decidir e pedir para que Ele abençoe a minha decisão. Claro, mais fácil, né? Mas o mais difícil é você entregar as suas decisões para Ele, porque Ele governa todas as coisas. Então certifique-se muito bem de entender o que é seguir Jesus, o que é ser cristão hoje em 2025 até 2030. É entregar tudo nas mãos de Deus. Versículo 21, dá uma olhada na sua Bíblia. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. O que Eliseu fez aqui? Olha o que ele fez. Ele queimou as carroças. Ele queimou o equipamento para fazer lenha. Ele pegou os bois. Essa é a vantagem dos bois e não do trator John Deere, né? Porque o boi ele fez churrasco, né? E ele não fez isso por birra: se eu não vou trabalhar, se eu não vou usar mais esse aro, ninguém vai usar. Não, ele fez isso por quê? Porque tudo aquilo, os bois, o material, as ferramentas, significava para ele o que a vida dele representava até aquele momento. Então ele queimou. E aí quando ele queima, ele celebra, ele faz um churrascão
para deixar a vida para trás. Eu não sou mais alguém que vai arar. Eu não sou mais alguém que vai ficar com esses bois. Eu não sou mais alguém da fazenda Safate. Isso é forte, porque ele queima, para nem ter a tentação de voltar atrás. Aí você pode pensar, bom, isso é muito fácil para se alcançar uma oportunidade melhor, né? Ele conseguiu aí uma promoção. Sim e não, às vezes muito não, porque o texto disse que Eliseu saiu para ser auxiliar de Elias. Não foi um negócio assim, queima tudo isso que você agora vai ser o profeta aqui de Israel. Não, você vai ser o auxiliar. O que é auxiliar? Auxiliar, estagiário, seminarista de profeta, né? Então é toda essa área aí, né? Esse cargo que às vezes não tem nenhum tipo de remuneração, né? Vai lá, paga os meus boletos, vai lá, faz banco para mim, vai e volta, né? Quem já foi estagiário, quem já foi office boy, quem já foi seminarista, quem já foi auxiliar sabe muito bem o que é isso. Até ele assumir o profetismo. Se passaram quanto tempo? Nessa de auxiliar? 8 anos. 8 anos Eliseu ficou como servo. Quase 2 lustros, 8 anos, fazendo o quê? Aí você pergunta assim, o que ele estava fazendo como auxiliar durante 8 anos? A única referência está em 2 Reis capítulo 3, verso 11, que diz o seguinte, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Se você está com uma Bíblia Almeida atualizada, vai estar escrito que deitava água sobre as mãos de Elias. 8 anos você é auxiliar de Elias. 8 anos você é o torneirinha de Elias. 8 anos a sua função é, depois que Elias encontrar alguém e conversar, cumprimentar as mãos, você vai lá e, mestre, vou lavar as suas mãos. Você é tipo um lisoforme profético. Durante 8 anos, você cuida da higiene do seu chefe. Né? Então já pensou 8 anos e ele fazia isso. Aonde Elias estava, Eliseu estava. Onde Elias estava, Eliseu estava. Agora imagine quantas vezes em 8 anos Eliseu não pensou, eu estou aqui lavando as mãos desse senhor um tanto estranho, sendo que eu poderia estar na Safate Farm, dirigindo um trator. Como seria se eu estivesse administrando ainda a fazenda de meu pai? Como seria aumentando as minhas riquezas, dirigindo o meu camelo com patas ABS pelas estradas cheias de pedras daquele local, ao som de nós vai descer para BC, lá no finalzinho de ano. BC é balneário de Cafarnaum, tá? Naquela época, né? Então ele fala, poderia estar lá, rei do camarote com o melhor camelo, olhando tudo que eu conquistei, tudo que eu desenvolvi, porque essa era a vida que representava naquela época. E são 8 anos agora que ele está como servo, auxiliando Elias a cumprir o seu ministério. Até que a gente chega num momento onde, de fato, o bastão será passado da liderança. Aí você folheia a sua Bíblia e a gente vai para 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 14. Cerca de 4 ou 5 folhas para frente. Você chega no texto de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 1 ao verso 14, que diz o seguinte: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Isso é um servo com excelência. Ele sempre está junto do seu mestre. Aí o texto segue. Eu estou olhando para o slide e só muda na TV. Né? Então, olha só a confusão. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe o que o Senhor vai levar para os céus, o seu mestre separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei disso. Mas, poxa, não vamos falar sobre isso agora. Né? Isso gera dores em alguém que é amigo, está caminhando, amigo em amizade em 8 anos.
Então Elias lhe disse, fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Versículo 5, em Jericó, os discípulos, os profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre separando de você? Em outro momento, em outra mensagem, a gente pode conversar sobre, poxa, esses discípulos aqui, né, chatão, né? Ah, você sabe que hoje você vai ficar sozinho? Você sabe que hoje você vai ficar sozinho? Mas depois, isso é para outro sermão. Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Versículo 7, presta atenção. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. E agora? Tem um rio. Imagina a cena. Como é que passa esse rio? Aí você é auxiliar, você é servo. Assim, nossa, deixa eu pensar. Uma árvore, a gente pode subir, pular com uma corda numa outra. Não, imagine se o meu mestre cai. A gente pode usar tábuas, a gente pode derrubar uma árvore e construir um barco, mas não vai dar tempo. Enfim, eu acho que 8 anos caminhando com Elias, a melhor coisa que eu vou fazer é ficar quieto. Porque ele é um grande profeta e ele sabe o que faz. E aí, gente, e aí que a Bíblia é maravilhosa. Porque o que aconteceu aqui? Elias tirou aquele manto dele, aquela jaqueta, deu uma enrolada, e diante do Rio Jordão, gente, isso é Bíblia. O que aconteceu? Olha para o texto, ele bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco, ele tirou a sua túnica, e dividiu aquele rio. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético, ou na versão Almeida atualizada, me dê do teu espírito porção dobrada. Isso é maravilhoso. Já pensou? Porção dobrada de orações, porção dobrada de experiência com Deus, porção dobrada de sensibilidade, porção dobrada de ouvir a voz de Deus. É isso que nós devemos pedir quando nós temos a oportunidade de pedir para Deus, para que até 2030 a gente tenha porção dobrada. Já pensou, se você ora todos os dias e você pede porção dobrada para os seus filhos, para que eles orem 2 vezes mais todos os dias? Porção dobrada pela proteção do seu lar, pela proteção da sua família, porção dobrada para o desenvolvimento espiritual da sua vida. Se você tem desenvolvido espiritualmente até aqui, e você pede porção dobrada, e você se desenvolve exponencialmente até 2030, sendo muito mais parecido com Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa oração. E aí o texto continua, disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. A resposta de Elias é um cara durão, né? Você vê que ele não falou que o pedido foi legal. Nossa, quanta humildade, pedido muito bom. Ele falou, não, seu pedido é difícil, tá? Se você me vê indo para Deus, você vai ser atendido. Versículo 11, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo. Gente, isso é Bíblia, isso é fato. Puxado por cavalos de fogo. O cara achava que o boi dele era um tratorzinho da John Deere. Agora ele está vendo cavalo de fogo, separando ele. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Foi assim que Elias subiu até Deus. Sim, Elias não morreu. Sabe aquela discussão boba de, eu prefiro morrer dormindo, sabe, todo mundo tem uma dessa na vida, né, e você fica tentando escolher qual a melhor forma. Gente, vamos escolher essa, né, a gente nem morre, a gente vai em cavalo de fogo. Ele foi acordado, vivinho, direto numa carruagem de fogo para os céus. Quando viu isso, né, aí Eliseu viu, ele grita, meu pai, olha a consideração que ele tinha por Elias. Tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel.
E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e a rasgou ao meio. Ele rasgou as vestes no sinal de luto, de dor. Eu sei que Elias não morreu e está na glória, mas agora eu vou sentir falta desse homem com quem eu andava todos os dias e aprendia sobre Deus. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Eu quero que você preste atenção nisso, porque nós temos que ler a Bíblia como crianças. Se a gente lê a Bíblia como adulto, passa muito rápido, a gente perde o detalhe. Primeiro o que Elias falou, se você ver, vai dar tudo certo. Aí Eliseu viu, né? Uau! Só que o que Eliseu viu? Eliseu viu toda essa cena, cavalos de fogo, Elias subindo, né? Ele meio que, será que eu dou tchau? Não dou, choro, não sei, né? Meu pai, e ele está olhando, até sumir, e quando ele está olhando, o texto bíblico diz, o manto caiu. Eliseu dá aquela olhada, né? Aqui, ó. 8 anos torneirinha, 8 anos servo, 8 anos, aqui ó, agora aqui, ele está com o manto de Elias. Claro que ele não fez essa dancinha, claro que ele não cantou essa musiquinha. O que ele fez? Ele pegou o manto, no versículo 14, enrolou como aprendeu com seu mestre, e no caminho de volta. E o texto bíblico diz que ele bateu nas águas do rio. Agora Eliseu, perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E ele não estava duvidando, ele estava crendo e fazendo uma pergunta retórica. Tendo batido nas águas, Deus respondeu com as águas sendo divididas e ele atravessou em chão seco. Gente, que história. Gente, que história. Agora eu não vou usar mais essa jaqueta. Quando a gente percebe os detalhes, a gente vê o quanto isso é incrível. E o quanto isso tem muito a nos dizer. Quando tudo parece tranquilo. Como é que você muda quando não tem uma crise? Como é que você se transforma a sua família, a sua história, a sua profissão, o seu caminhar na ausência de uma crise? Porque sejamos sinceros, quando tudo está confortável, é difícil alterar o status quo. Logo, como que você muda quando tudo parece tranquilo? Resposta. Eu vou te dar essa resposta, eu espero que você guarde no seu coração se você estiver tomando notas. Você precisa gerar uma crise interna. Quando tudo está tranquilo, você precisa gerar uma crise interna. Existem situações de tranquilidade na sua vida que você só vai conseguir transformá-la se você gerar no seu interior uma crise interna. Mas pastor, mas eu não tenho crise. Então você vai criar uma. Você vai criar uma. Tony Robbins, escritor estrategista, ele disse o seguinte, certa vez, a mudança acontece quando a dor de permanecer o mesmo é maior que a dor da mudança. Dói muito mais ser o mesmo, então eu mudo, mesmo que haja dor na mudança. Acontece quando nós olhamos para as nossas vidas e percebemos, eu não estou onde Deus falou que eu deveria estar. É essa dor que a gente precisa sentir. Eu não estou onde Deus me chamou para estar. E essa dor precisa se tornar tão grande a ponto de você se mexer e mudar. Então aqui está a primeira coisa que Eliseu fez. E o que eu e você devemos aprender com esse profeta. E o que ele fez? Gere uma crise. Gere uma crise. Por que Eliseu queimou as carroças? Porque se ele não fizesse isso, ele jamais sairia do rancho Safate. Ele teve que fazer isso. Ele queimou as carroças. Agora eu não tenho mais nada. Agora de fato eu saio daqui. Então ele toma uma atitude drástica. Ele gera uma crise. Eu não tenho nem ferramentas mais para arar. Porque o boi virou churrasco. E o equipamento virou lenha. Então nem que eu quisesse. Eu não posso. O que me sobrou? Seguir Elias. Seguir Elias. Ele gerou uma crise. Às vezes na sua vida, para você mudar algo, você precisa gerar uma crise. Pois sem crise, você não se move.
Observe esse cara bonitão aqui. Olha só os cabelos dele. Eu estou no caminho, né? Dos fios brancos e longos, né? Você reconhece esse senhor bonitão? Né? Quantos aqui reconhecem? Arrisca aí falar, quem é? Opa, já ouvi, hein? Isaac Newton, olha só, Isaac Newton. Além dos seus estudos sobre gravitação universal, né, a famosa lenda que ele mesmo criou sobre a maçãzinha caindo na cabeça dele e tal, você se lembra? Eu não quero que você fique guardando as questões da maçã, porque eu vou falar sobre outra coisa que ele criou, que são as leis do movimento. A primeira lei é o princípio da inércia. Esse cara brilhante inventou, todos nós aprendemos isso lá no ensino médio, nas aulas de física, talvez você não se lembre, por isso eu vou relembrar, refrescar a sua memória. Se a força resultante, que é o vetor soma de todas as forças que agem em um objeto, for nula, né? Se essa força for nula, logo a velocidade desse objeto só pode ser constante. Você aprendeu isso, nunca mais esqueceu e passou no Enem com essa dica. Aliás, viu? Você é adolescente, aqui no culto você aprende a passar no Enem em física. Tá? Se a força resultante, o vetor soma de todas as forças que agem no objeto for nula, né? Nenhuma, zero, tal, a velocidade do objeto sempre será constante. Tá? Consequentemente, ele formulou algo mais robusto. Ele disse o seguinte: um objeto que está em repouso ficará em repouso, a não ser que uma força resultante não nula haja sobre ele. Um objeto que está em movimento retilíneo, uniforme, não mudará a sua velocidade, a não ser que uma força resultante não nula haja sobre ele. Pastor, o que Isaac Newton tem a ver com a nossa mensagem hoje de manhã? Tudo. Eu quero chegar nesse ponto inicial dele. Um objeto que está em repouso, ele ficará em repouso, porque ele deseja ficar em repouso. Vamos pegar um objeto relativamente pesado. Esse objeto sou eu. Esse objeto, numa quinta-feira, à noite, às 23 horas, está trancando a igreja ali embaixo, acionando o alarme, dando uma boa noite para o nosso vigia, que sempre nos acompanha tarde da noite. E esse objeto entra em movimento às 23 horas. E ele chega na sua casa às 23h07, 23h08, que eu moro pertinho, em movimento. E esse objeto que vos fala, senta no sofá, para permanecer em repouso. Eu ligo a TV, mantenho o controle nas minhas mãos, não vou apertar mais nada, vou sentar, não vou comer, porque eu quero ficar em repouso, não vou mudar de canal, porque eu não estou assistindo, eu só estou olhando para a TV, e na caixa do nada, e ficarei ali em repouso, até que uma força externa me tire dali, que geralmente é minha esposa. Porque o meu conforto incomoda ela. E porque ela não está aqui nessa manhã para brigar comigo. E porque vocês não vão contar. Porque a maledicência é pecado. Eu só quero ficar em repouso. Eu só quero ficar em repouso. E um objeto que está em repouso, ele quer ficar em repouso. E eu vou ficar lá. O que Newton nos ensina com a física é que é necessária uma ação drástica para mover algo na sua vida. Ou você vai ser dominado pela inércia do mundo. Você vai ser dominado pela inércia do mundo. Há o meu conforto, há o meu sofá, há o meu desejo, há a minha vontade. Gere uma crise nisso. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Para você ser colocado em movimento, você precisa gerar uma crise. Que carroças você vai queimar para se mover quando tudo parece tranquilo? Guarda essa pergunta, que essa pode ser a sua pergunta desse ano. Que carroça você vai queimar para você se colocar no movimento que Deus tem para a sua vida? Gere uma crise. A segunda lição é essa: prossiga com constância. É aqui que a gente não tem pressa. Nós somos lentos, mas somos constantes. É aqui que a tartaruga vence a corridinha do coelho. Lembra daquela história infantil? Por quê? Porque é constância. Aqui que nós continuamos a confiar no poder dos juros compostos, que foi a mensagem da semana passada. Se você não viu essa mensagem, entre no YouTube e saiba o poder dos juros compostos na espiritualidade. E por isso que essa série não é você em 11 meses, porque janeiro já está indo, é você em 5 anos. Porque tem uma progressão constante.
O movimento da vida de Eliseu foi edificado em 8 anos, despejando água, lavando as mãos do seu mestre, ouvindo Elias, aprendendo com seu mestre, ouvindo a voz do Senhor, vendo os milagres, observando como ele orava, como ele se alimentava, como ele acordava, como ele dormia, de maneira constante. Agora vamos a um filósofo antigo, Epíteto. Ele diz o seguinte: nada grande é criado de repente, assim como um cacho de uvas ou um figo. Se você me disser que deseja um figo, eu lhe respondo que deve haver tempo. Deixe-o primeiro florescer, depois dar frutos e amadurecer. Deus nos chama a uma caminhada constante. Progressão constante é quando nós dizemos: eu vou seguir a Jesus e eu vou continuar aprendendo com Jesus. Eu não sei tudo sobre Jesus, eu vou continuar lendo a palavra. Eu ainda não estou pronto, eu vou continuar sendo formado. Eu vou desenvolvendo a minha fé até eu chegar onde Deus deseja que nós cheguemos. Eliseu fez isso por 8 anos, até assumir o profetismo em Israel. 8 anos. Isso também é um importante alerta contra a nossa ansiedade, contra a nossa pressa, né? É para ontem, é para hoje. Não, 2025 tudo vai mudar. Não! As suas ações, todas elas podem ser mudadas. Conquistas podem chegar em 2025, outras vão chegar em 2030. Nem tudo acontece num passe de mágica. Eu diria que 99% das coisas não acontecem num passe de mágica. Isso não existe. Darren Hardy, no livro O Efeito Composto, ele vai falar o seguinte: está na hora... É legal que ele pode falar isso, né? Aí fica até... Ele vai ser duro, aí você não vai brigar com o pastor. Se você quiser, você briga com o Darren Hardy. Está na hora de alguém lhe dizer a verdade: você foi enganado por muito tempo. Não existe fórmula mágica, secreta ou solução rápida. Ele está falando com jeitinho e amor. Não seja bobo, não seja trouxa. Sabe quando você fica vendo aqueles patrocínios do Instagram? Tudo vai acontecer rápido, né? De emagrecimento a Bitcoin, de riqueza a título de doutorado, assim, como se tudo fosse em 2 meses, Ele continua, eu vou continuar lendo o texto dele, é muito grande para colocar no slide. Você não ganha $200 mil por ano trabalhando 2 horas por dia na internet. Não existe isso. Mentira, meu brother. Nem perde 15 quilos em uma semana. Jamais. Nem tira 20 anos do seu rosto com um creme. Em nome de Jesus, maridos, proclamem isso para suas esposas quando elas vêm com aqueles potinhos pequenininhos de R$300. Ela, como é que é? Anti-envelhecimento, anti-aging. Né? Não existe isso. Ela está sendo enganada. Fala: esposa, não caia nesse engano. Você é linda do jeito que Jesus lhe fez. Né? Que mais? Nenhuma pílula milagrosa vai consertar a sua vida amorosa. Ninguém vai encontrar um sucesso duradouro com qualquer outro esquema que seja bom demais para ser verdade. E aí ele fala assim: seria ótimo se você pudesse comprar seu sucesso. Poxa, seria. Comprar fama, autoestima, bons relacionamentos, juventude, saúde, bem-estar, em um belo pacote no Walmart. Já pensou? Pegue e passe no caixa. Mas aí ele termina: não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Formação espiritual, o desenvolvimento semelhante ao de Cristo, que Deus deseja que aconteça no seu coração, na sua história, não acontece do dia para a noite. Acontece dia após dia. Com o compromisso de você falar para si mesmo: eu participarei dominicalmente nos encontros da Igreja Presbiteriana do Parque. Eu tenho um compromisso para 2025. Para eu ser melhor em 2030, eu vou ser parte de um pequeno grupo de vida. Eu vou compartilhar a vida. Eu vou pedir orações. Eu vou orar por outras pessoas. Eu vou impor as mãos sobre elas. Eu vou desenvolver isso. Eu me encontrarei com Deus em oração todos os dias. Eu vou dar um passo para a leitura bíblica diariamente. Eu vou fazer um plano, eu vou achar um lugar, eu vou achar um momento. Para mim pode ser de manhã, para você pode ser depois do almoço, não importa, mas você vai achar esse momento. Trata-se de uma longa obediência na mesma direção, até você chegar no lugar onde Deus te colocou. E aí você vive intensamente, né? Que é o momento em que ele bateu a jaqueta, Eliseu já, e abriu o rio. Nós lemos aqui: chegou o momento na vida de Eliseu
que ele recebeu o espírito profético. Isso foi um sinal de que ele recebeu o espírito profético. Ele bateu sua jaqueta no rio, as águas se dividiram, e isso, meus irmãos, foi só o começo de uma vida incrível e intensa que Deus tinha para ele. Mas ele decidiu ali, eu vou viver intensamente. É agora, é o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. E aí, se você chegar em casa e ficar tão curioso sobre a vida de Eliseu, você vai seguir o texto de 2 Reis, e você vai ver que ele opera um milagre do azeite, ele ressuscita o filho da sunamita, ele cura a lepra de Naamã, ele multiplica pães, e tudo isso vai acontecendo na história dele, e tantas outras coisas que estavam preparadas por Deus, para acontecer sobre a vida dele. É verdade. Na lei de Newton, que a gente falou, que um objeto que está em repouso ficará em repouso, a não ser que uma força resultante não nula haja sobre ele. Mas é também verdade, essa segunda parte aqui, essa segunda parte é verdade, que um objeto que está em movimento retilíneo uniforme não mudará a sua velocidade, a não ser que uma força resultante não nula haja sobre ele. Quando você vive intensamente, você vai continuar vivendo intensamente. Vivemos na lei e na graça de Deus. Quando o poder dos juros compostos entram em ação, você começa a viver intensamente a vontade de Deus. Quando você começa assim, eu vou orar todos os dias. E aí você vai tendo sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falando com você, e o seu tempo de oração vai aumentando. Não porque você está ali num momento só de disciplina, mas sim porque você vai começando a ter sede de Deus. É o poder dos juros compostos da espiritualidade. Hoje você não é quem você será. Guarde isso. Hoje, você não é quem você será. Por isso que nós estamos nos dedicando em cada detalhe de transformação para 2030, em cada área, família, profissional, financeiro, espiritual. Mas ao mesmo tempo, ao gerar uma crise agora, você precisa gerar uma crise agora, você poderá dizer, eu não sou mais quem eu costumava ser. Ao gerar uma crise hoje, você pode dizer, eu não sou mais o Laci de ontem. Eu não sou mais quem eu costumava ser. A minha oração é que essa mensagem, em nome de Jesus, tenha gerado uma crise no seu coração. Estranho falar isso, né? Mas essa é a minha oração. Muita crise. Crise divina. Para que você chegue em casa e a primeira coisa que você faça é se ajoelhe no seu quarto e converse com Deus. Porque essa vai ser uma crise boa, para você prosseguir com consistência, com constância e viver intensamente aquilo que Deus tem para a sua vida, porque Ele tem algo maravilhoso para você. Gere uma crise, em nome de Cristo Jesus, e que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Jesus todas as coisas ficarão bem. Nesse momento, nós nos aproximamos da mesa de Cristo Jesus. E a mesa de Cristo Jesus é um sinal maravilhoso de vivermos intensamente